Você já parou para pensar como um homem escolhido por Deus, consagrado como sacerdote, testemunha de milagres extraordinários, poderia ser o responsável por liderar um dos episódios mais vergonhosos da história do povo de Israel? Como pode alguém que caminhava ao lado de Moisés, que falava em nome do Senhor, ter se deixado envolver pela pressão de um povo impaciente, moldando com suas próprias mãos um ídolo pagão, o famoso bezerro de ouro? Essa contradição impressionante nos leva a refletir sobre a fragilidade da natureza humana, mesmo diante da maior das responsabilidades espirituais. O que levou Arão, o irmão de Moisés, e primeiro sumo sacerdote de Israel, a ceder à idolatria e conduzir o povo a um pecado tão grave? E o que esse episódio pode nos ensinar sobre as escolhas que fazemos quando estamos sob pressão, medo ou desejo de agradar aos outros? Para entendermos a profundidade dessa história, precisamos voltar ao contexto em que ela ocorreu. O povo de Israel havia acabado de sair do Egito. Eles tinham visto com seus próprios olhos o poder de Deus manifestado em sinais e maravilhas. As 10 pragas que devastaram a terra de Faraó, a travessia milagrosa do Mar Vermelho e a destruição do exército egípcio. Além disso, a presença de Deus se manifestava diariamente em forma de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Era impossível duvidar que o Senhor caminhava com eles. No entanto, mesmo diante de tantas provas, o coração humano é inconstante. A escravidão no Egito havia deixado marcas profundas. Muitos ainda estavam apegados às práticas, aos deuses e aos costumes egípcios. E foi nesse cenário que Deus chamou Moisés para subir ao Monte Sinai e receber as tábuas da lei. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés permaneceu na presença do Senhor, recebendo instruções detalhadas, não apenas sobre os mandamentos, mas também sobre a organização do culto, o sacerdócio e a vida comunitária. Mas enquanto Moisés estava ausente, o povo começou a se impacientar. O tempo passava e aquela ausência parecia interminável. Eles começaram a questionar se Moisés realmente voltaria. A insegurança cresceu, a ansiedade tomou conta e a fé começou a vacilar. Foi nesse momento de vulnerabilidade que os israelitas se voltaram para Arão. E aqui temos um ponto crucial. Arão não era apenas o irmão de Moisés. Ele havia sido escolhido por Deus para ser porta-voz diante de Faraó e, posteriormente, sacerdote do povo. Ele tinha autoridade espiritual, mas também uma grande responsabilidade. O povo se reuniu em torno dele e fez uma exigência direta: faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Imagine a pressão desse momento, milhares de pessoas exigindo uma resposta imediata. O clamor era intenso, o medo coletivo estava instalado e Arão se viu diante de um dilema: manter-se firme na fidelidade a Deus ou ceder à pressão popular para evitar uma rebelião. E, infelizmente, ele cedeu. Mas por que Arão, que havia presenciado tantos milagres, não conseguiu resistir? Será que ele agiu por medo de ser rejeitado? Será que buscava manter sua posição de liderança sem provocar um confronto direto? Ou será que, no fundo, ainda carregava resquícios da cultura idólatra do Egito? Essas perguntas são fundamentais, porque refletem dilemas que nós mesmos enfrentamos em nossa vida cotidiana. Quantas vezes, diante da pressão social, familiar ou profissional, cedemos em nossos princípios, tentando agradar os outros ou simplesmente evitar conflitos? Arão pediu ao povo que entregasse suas joias de ouro, brincos, colares, adornos trazidos do Egito. E com essas peças ele moldou um bezerro de ouro. Não foi um acidente, nem algo improvisado. Foi um ato consciente. Ele usou habilidade artesanal para dar forma a um objeto de adoração. E quando o povo viu aquele ídolo, exclamou:
Eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Veja a gravidade disso. Estavam atribuindo a uma imagem feita por mãos humanas a libertação que havia sido operada pelo próprio Deus. Era uma afronta direta ao Senhor, que havia deixado claro no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E Arão, em vez de repreender o povo, construiu um altar diante do bezerro e proclamou: amanhã haverá festa ao Senhor. Aqui temos um detalhe ainda mais perturbador. Ele tentou misturar idolatria com culto verdadeiro. Não abandonou totalmente a ideia de adorar ao Senhor, mas procurou conciliá-la com um ídolo. Essa tentativa de sincretismo religioso, misturar o santo com o profano, é uma das maiores armadilhas espirituais de todos os tempos. Enquanto isso, Moisés estava no monte, recebendo as tábuas da lei escritas pelo próprio dedo de Deus. Mas o Senhor, que tudo vê, interrompeu aquele momento sagrado e disse: desce depressa, porque o teu povo, que tiraste do Egito, corrompeu-se. Imagine a cena. Deus revelando a Moisés que, em sua ausência, o povo já havia quebrado a aliança. Moisés desceu do monte com as tábuas nas mãos e, quando se aproximou do acampamento, ouviu barulho de festa. Mas não era um cântico de louvor, e sim de desordem. Ao ver o bezerro de ouro e o povo dançando ao redor dele, tomado de indignação, Moisés lançou as tábuas no chão, quebrando-as aos pés do monte. Esse gesto simbolizava a ruptura da aliança causada pelo pecado do povo. O momento é dramático, quase cinematográfico. Moisés, cheio de zelo pela santidade de Deus, queimou o bezerro no fogo, moeu-o até virar pó, espalhou-o na água e obrigou os israelitas a beberem. Uma forma de mostrar que aquele ídolo era impotente, sem vida, reduzido a pó diante do verdadeiro Deus. E então veio o confronto direto com Arão. Moisés lhe perguntou: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Arão, acuado, tentou se justificar. Disse que o povo era inclinado ao mal, que apenas recolheu o ouro e que, de repente, surgiu o bezerro. Uma desculpa frágil, que mostra como o medo e a vergonha podem levar até mesmo um líder a fugir de sua responsabilidade. Essa primeira parte da história nos ensina que até mesmo os mais próximos de Deus podem falhar quando cedem à pressão. Arão não foi um homem qualquer. Ele tinha chamado, autoridade e experiências reais com o Senhor. Mas sua fraqueza diante da multidão o levou a cometer um pecado grave, que trouxe consequências dolorosas para todo o povo. Quantas vezes nós também não nos deixamos levar pelo medo de desagradar, pelo desejo de sermos aceitos ou pela vontade de encontrar soluções rápidas para problemas difíceis? O bezerro de ouro pode assumir muitas formas na vida moderna. Pode ser o dinheiro, a vaidade, a busca desenfreada por status ou até mesmo pessoas que colocamos no lugar de Deus. Você já percebeu como uma única escolha pode mudar o rumo da história de uma pessoa, de uma família ou até mesmo de uma nação inteira? A decisão de Arão em ceder à pressão do povo e construir o bezerro de ouro não foi apenas um erro isolado. Ela se tornou um marco de ruptura na caminhada de Israel com Deus. E o mais impressionante é que, a partir desse episódio, conseguimos enxergar como o pecado coletivo nasce, cresce e se espalha a ponto de comprometer o destino de milhares de vidas. Por que o episódio do bezerro de ouro foi tão grave aos olhos de Deus a ponto de provocar sua ira contra Israel? E o que essa passagem revela sobre a natureza do pecado, suas consequências e a necessidade urgente de arrependimento e intercessão? Para compreendermos a gravidade do acontecimento, precisamos analisar o que realmente estava em jogo. O bezerro de ouro não foi apenas um objeto de adoração improvisado. Ele representava uma afronta direta ao Deus vivo que havia libertado Israel. Era como se o povo dissesse: não queremos mais depender de um Deus invisível, queremos algo palpável, algo que possamos ver e tocar.
Esse desejo humano de materializar o divino sempre foi um dos maiores perigos da fé. Quando Arão construiu o altar diante do bezerro e declarou uma festa ao Senhor, ele tentou suavizar o pecado. Mas na prática, o que houve foi uma mistura entre idolatria e religiosidade. Esse é o ponto mais perigoso. Quando não rejeitamos Deus diretamente, mas tentamos encaixá-lo em moldes que satisfaçam nossa vontade. E foi exatamente isso que Israel fez. O resultado? Uma festa regada a música, dança e desordem. A Bíblia descreve que o povo se levantou para se divertir, o que sugere um contexto de orgias e práticas pagãs. Não era apenas um erro de adoração, era um mergulho completo na imoralidade, como se tivessem esquecido em poucos dias tudo o que Deus havia feito por eles. E aqui entramos em um princípio espiritual muito importante. O pecado nunca começa grande. Ele nasce de pequenas concessões, de decisões aparentemente inofensivas. Arão poderia ter se posicionado, poderia ter lembrado o povo dos mandamentos de Deus, poderia ter pedido paciência até o retorno de Moisés, mas ao escolher o caminho mais fácil, acabou alimentando um incêndio espiritual que logo se espalhou. Você já pensou em quantas vezes na vida fazemos a mesma coisa? Cedemos em algo pequeno, convencidos de que não haverá consequências. Uma mentira para evitar problemas, um gesto de desobediência porque todo mundo faz, uma escolha apressada só para resolver logo. Mas esses pequenos passos podem nos levar a lugares que nunca imaginaríamos. E no caso de Israel, as consequências foram devastadoras. No monte, Deus revelou a Moisés a situação e disse que estava pronto para destruir o povo e fazer dele uma nova nação. Isso é impressionante. Em um momento de ira santa, o Senhor considerou eliminar todo Israel e recomeçar do zero com Moisés. Mas aqui entra um dos momentos mais belos da intercessão bíblica. Moisés, em vez de aceitar a oferta de se tornar o novo patriarca de uma nação, suplicou a Deus pelo povo. Ele apelou ao caráter do Senhor, lembrando-lhe das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, e pedindo que o nome de Deus não fosse desonrado entre as nações. Moisés colocou-se entre a justiça divina e o povo pecador, e sua intercessão conseguiu aplacar a ira do Senhor. Imagine essa cena. De um lado, um povo entregue à idolatria. Do outro, um líder no alto do monte, implorando para que Deus tenha misericórdia. Esse contraste é poderoso e nos mostra o papel fundamental da intercessão. Muitas vezes, vidas são preservadas, não porque mereçam, mas porque alguém ora, clama e se coloca na brecha em favor delas. Mas ainda havia consequências a serem enfrentadas. Quando Moisés desceu e viu com seus próprios olhos a cena do bezerro e da festa, sua indignação foi tão intensa que ele quebrou as tábuas da lei. Esse ato foi simbólico. A aliança tinha sido quebrada pelo pecado. O relacionamento entre Deus e Israel estava em crise. E então, Moisés confrontou Arão. A resposta do sacerdote foi evasiva, quase infantil. Ele tentou transferir a culpa para o povo e até deu uma desculpa absurda, que o ouro foi lançado no fogo e saiu este bezerro. É impressionante como o ser humano é capaz de criar justificativas para seus erros, mesmo quando eles são evidentes. Esse comportamento de Arão nos faz pensar: quantas vezes fazemos o mesmo, inventando desculpas para encobrir nossas falhas, em vez de assumir responsabilidade e buscar arrependimento genuíno? Mas Moisés não parou por aí. Ele se colocou diante do acampamento e fez uma pergunta que ecoa até hoje: quem é do Senhor, venha a mim. Essa foi a linha divisória. Era hora de escolher de que lado estar. E os filhos de Levi se colocaram ao lado de Moisés. Como resultado, houve um juízo severo. Cerca de 3.000 homens morreram naquele dia pela espada dos levitas. Foi um ato duro,
mas necessário para restaurar a ordem e mostrar que o pecado tem consequências reais. O episódio do bezerro de ouro nos mostra 3 lições fundamentais. A idolatria nasce da impaciência e da incredulidade. O povo não quis esperar o tempo de Deus, nem confiar na liderança estabelecida. E nós? Quantas vezes também nos precipitamos buscando atalhos quando Deus parece demorar? O pecado coletivo começa com concessões individuais. Arão, em vez de ser firme, cedeu à pressão. Essa escolha abriu a porta para que toda uma nação caísse. Assim acontece conosco. Nossas pequenas concessões podem influenciar negativamente aqueles que estão ao nosso redor. A intercessão pode mudar destinos. Se não fosse por Moisés, Israel teria sido destruído. A oração de um justo fez a diferença entre a vida e a morte de uma multidão. Isso nos leva a valorizar ainda mais o poder da intercessão em nossas famílias, igrejas e comunidades. No fim, aprendemos que Deus é misericordioso, mas também é justo. Ele perdoa, mas não deixa de disciplinar. A tragédia dos 3.000 mortos serve como um lembrete de que a idolatria e a desobediência têm preço alto. Você já se perguntou como alguém que caiu de forma tão vergonhosa, liderando o povo em um dos maiores pecados da história de Israel, pôde ser restaurado por Deus e ainda ocupar um lugar central na adoração do tabernáculo? A história de Arão não termina no bezerro de ouro, e é justamente aqui que encontramos uma das lições mais poderosas da Bíblia. O fracasso não precisa ser a última palavra na vida de quem se volta ao Senhor. Como Deus lidou com Arão após o episódio do bezerro de ouro? Por que, em vez de descartá-lo, o Senhor ainda o estabeleceu como sumo sacerdote? E o que essa atitude divina nos ensina sobre graça, restauração e o chamado de Deus, que não pode ser anulado por um erro humano? Depois do caos no acampamento, da destruição do bezerro e do juízo que caiu sobre os 3.000 homens, Moisés voltou a subir o monte. O povo estava aterrorizado, ciente de sua culpa. Eles haviam experimentado de forma dolorosa a consequência da idolatria. Mas ainda havia uma questão: como restaurar o relacionamento quebrado com Deus? Moisés, mais uma vez, se colocou na brecha pelo povo. Em uma das orações mais intensas da Bíblia, ele chegou a dizer ao Senhor: perdoa-lhes o pecado, ou então risca-me do teu livro. Isso mostra o amor e a responsabilidade espiritual que Moisés carregava. Ele estava disposto a entregar sua própria vida pelo povo, e Deus, em sua misericórdia, ouviu. Ele decidiu não destruir Israel, mas deixou claro que haveria disciplina. A presença dele não acompanharia mais diretamente o povo como antes, e isso foi um choque. O povo chorou, e Moisés implorou para que Deus não retirasse sua presença. A resposta divina foi maravilhosa: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Essa foi a garantia de que, apesar do pecado, a aliança seria restaurada. E aqui entra o detalhe surpreendente. Mesmo depois de sua falha, Arão não foi rejeitado. Pelo contrário, quando Deus deu as instruções para a construção do tabernáculo e a instituição do sacerdócio, Arão foi escolhido como o primeiro sumo sacerdote de Israel. Pense nisso. O mesmo homem que liderou o povo em idolatria agora seria o mediador oficial da adoração, o responsável por oferecer sacrifícios diante de Deus em favor da nação. Por que Deus faria isso? Por que não levantar outra pessoa, alguém mais fiel, alguém que não tivesse um passado manchado por um erro tão grave? Essa escolha revela algo profundo sobre o caráter do Senhor. Ele não chama os perfeitos, mas transforma os imperfeitos em instrumentos de sua graça. E essa decisão divina nos leva a refletir: será que, em nossa vida, não carregamos também marcas de falhas, arrependimentos, escolhas erradas que poderiam ter nos desqualificado? No entanto, se nos voltamos para Deus, Ele ainda pode nos levantar, restaurar e usar de maneiras que jamais imaginaríamos.
Imagine a cena da consagração de Arão e seus filhos. Vestes sagradas foram confeccionadas. O éfode, o peitoral com as 12 pedras representando as tribos. O turbante com a inscrição Santidade ao Senhor. Moisés ungiu Arão com óleo, derramando sobre sua cabeça como símbolo da consagração total a Deus. Aquele mesmo homem que havia moldado um bezerro de ouro, agora estava sendo revestido como representante da santidade divina diante do povo. Esse momento é grandioso e emocionante. Ele nos mostra que a restauração de Deus não apenas perdoa, mas também honra. Arão não foi colocado em uma posição secundária, como se fosse alguém meio perdoado. Ele foi estabelecido no mais alto cargo espiritual de Israel. Isso é graça em sua forma mais pura. E aqui há uma revelação espiritual poderosa. O sumo sacerdote, mesmo falho, era um tipo de Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote que viria. Diferente de Arão, Jesus não cometeu pecado algum, mas tomou sobre si as nossas falhas para nos reconciliar com Deus. A escolha de Arão, portanto, apontava para a necessidade de um mediador perfeito no futuro. Mas a história não para aí. Como sumo sacerdote, Arão tinha responsabilidades enormes. Entrar uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício pelo pecado de todo o povo, manter o fogo do altar aceso, cuidar das ofertas diárias, ensinar os israelitas a distinguir entre o puro e o impuro. Tudo isso exigia santidade e dedicação. No entanto, a Bíblia registra que Arão ainda teve outros deslizes. Em Números 12, por exemplo, ele e Miriam murmuraram contra Moisés, questionando sua autoridade. Em Números 20, no episódio das águas de Meribá, Arão e Moisés não honraram ao Senhor diante do povo, e por isso ambos foram impedidos de entrar na terra prometida. Ou seja, mesmo restaurado, Arão continuava sendo humano, sujeito a erros. Isso nos ensina que a restauração não nos torna perfeitos da noite para o dia. O perdão de Deus não apaga nossa humanidade, mas nos dá a chance de recomeçar, mesmo sabendo que ainda precisaremos lutar contra nossas fraquezas. O mais belo de tudo é que, apesar de suas falhas, Arão permaneceu como sumo sacerdote até o fim de sua vida. Ele morreu no Monte Hor, em um ritual solene, de transferência de sacerdócio para seu filho, Eleazar. Esse detalhe é significativo. Arão não foi lembrado apenas como o homem que fez o bezerro de ouro, mas também como aquele que serviu a Deus e ao povo até o fim, carregando em sua trajetória o selo da graça divina. E quando olhamos para sua história completa, vemos que ela é, na verdade, a história de todos nós. Somos frágeis, sujeitos a erros, inclinados a falhar sob pressão. Mas quando nos arrependemos e buscamos a misericórdia do Senhor, Ele não apenas nos perdoa, mas nos dá uma nova chance, nos levanta e nos coloca de volta em nossa missão. A história de Arão, do bezerro de ouro ao sacerdócio, nos mostra 3 grandes verdades espirituais. O chamado de Deus é maior que nossas falhas. Arão falhou de forma grave, mas Deus não revogou seu propósito. O mesmo acontece conosco. Nossos erros não anulam o plano divino quando há arrependimento sincero. A restauração é uma marca do amor de Deus. Arão não foi apenas perdoado, mas exaltado, à posição de sumo sacerdote. Deus não restaura pela metade. Ele nos honra quando nos voltamos a Ele. Nossa vida aponta para Cristo. O sacerdócio de Arão era apenas uma sombra do verdadeiro sacerdócio de Jesus, que não falha, não precisa oferecer sacrifícios por si mesmo e intercede por nós de forma perfeita. Essa mensagem é profundamente encorajadora. Se Deus pôde restaurar Arão, Ele também pode restaurar a mim e a você, não importa qual tenha sido nossa falha. Você já parou para refletir que, às vezes, as maiores falhas de nossa vida podem se tornar justamente os pontos de partida para os maiores aprendizados espirituais? A história de Arão
marcada por altos e baixos, fracassos e restauração, não é apenas sobre um homem do passado. É sobre mim e você, sobre todos nós que lutamos diariamente contra nossas fraquezas, mas que também podemos experimentar a graça de Deus que restaura e nos conduz ao nosso verdadeiro propósito. O que a trajetória de Arão, desde o bezerro de ouro até o sacerdócio, pode nos ensinar sobre responsabilidade espiritual, sobre as consequências de nossas escolhas, mas também sobre a maravilhosa misericórdia de Deus. E, sobretudo, como essa história aponta para Jesus Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote que nos reconcilia definitivamente com o Pai. Chegando ao final dessa jornada, precisamos observar que a vida de Arão é uma espécie de espelho da caminhada humana com Deus. Ele experimentou momentos de glória, como quando esteve ao lado de Moisés diante de Faraó, e viu os sinais poderosos que libertaram Israel. Viveu também um momento de vergonha profunda ao liderar o povo na idolatria do bezerro de ouro. Mas, acima de tudo, experimentou a restauração e a honra de ser escolhido como o primeiro sumo sacerdote da história de Israel. Isso nos ensina que a vida espiritual não é uma linha reta. Ela é feita de altos e baixos, de vitórias e derrotas, de momentos de fé inabalável e de instantes de fraqueza. O importante não é nunca falhar, mas sim o que fazemos depois do fracasso. Arão poderia ter sido descartado, poderia ter vivido o resto de seus dias na sombra da vergonha, mas Deus decidiu transformá-lo em um exemplo vivo daquilo que ele pode fazer quando escolhe restaurar alguém. E essa restauração não foi apenas pessoal. O sacerdócio de Arão se tornou o alicerce do culto de Israel por séculos. Foi a partir dele e de seus filhos que se estabeleceram as práticas que apontavam para algo muito maior, a obra de Cristo na cruz. E aqui surge uma pergunta instigante: por que Deus escolheu justamente Arão, o homem marcado por um pecado tão grave, para ser a figura que anteciparia o ministério de Jesus como sumo sacerdote? Talvez porque a própria imperfeição de Arão servisse como um lembrete de que nenhum sacerdote humano seria suficiente para salvar o povo de forma definitiva. Toda oferta, todo sacrifício, toda liturgia, ainda que sagrada, era apenas uma sombra do sacrifício perfeito que viria através de Cristo. Quando olhamos para o sacerdócio de Arão, vemos tanto a necessidade da intercessão quanto a limitação do ser humano. Mas quando olhamos para Jesus, vemos a plenitude. Um sacerdote sem pecado, que não precisava oferecer sacrifício por si mesmo, mas que entregou a própria vida como oferta única e eterna. Isso é extraordinário. Deus usou até mesmo a falha de Arão para mostrar que a salvação não poderia vir de homens, mas unicamente do Filho de Deus. Imagine o contraste. De um lado, Arão moldando um bezerro de ouro, levando o povo ao pecado. De outro, anos depois, ele vestido como sumo sacerdote, entrando no Santo dos Santos para interceder pelo mesmo povo diante de Deus. E agora, olhando para a cruz, vemos o maior de todos os contrastes. Jesus, o Filho de Deus, que nunca pecou, se tornando pecado por nós, para que pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Essa comparação é poderosa. Ela nos mostra que, por mais que líderes humanos falhem, o plano de Deus nunca falha. Por mais que sacerdotes humanos sejam limitados, Cristo é perfeito. E por mais que nós mesmos erremos, a graça de Deus pode nos levantar e nos usar de formas surpreendentes. Arão morreu no deserto, sem entrar na terra prometida. Sua trajetória, portanto, termina de maneira humana, limitada, mostrando que a missão dele não era apontar para si mesmo, mas para outro que viria. Esse outro é Cristo, que não apenas entrou na terra prometida celestial, mas abriu o caminho para que todos nós pudéssemos entrar também. E aqui chegamos ao ponto mais importante. O que essa história significa para nós hoje?
Em primeiro lugar, ela nos alerta sobre o perigo de ceder à pressão. Arão foi pressionado pelo povo e acabou levando uma multidão à idolatria. Da mesma forma, nós enfrentamos diariamente pressões sociais, culturais e emocionais. Se não estivermos firmes em nossa fé, podemos acabar erguendo nossos próprios bezerros de ouro. Em segundo lugar, ela nos ensina sobre a necessidade de responsabilidade. Arão tentou transferir a culpa, mas não conseguiu fugir da verdade. Ele era o responsável por ter moldado o ídolo. Isso nos lembra que precisamos assumir nossos erros e lidar com suas consequências, em vez de inventar desculpas. Mas, acima de tudo, a vida de Arão nos fala sobre a graça. Um homem que falhou gravemente foi restaurado e colocado em posição de honra. Isso nos mostra que Deus não desiste de nós. Se nos arrependermos e nos voltarmos a Ele, podemos ser levantados, restaurados e usados de formas que jamais imaginaríamos. Chegamos ao fim dessa série de reflexões e a lição é clara. Não importa o tamanho do nosso fracasso, a graça de Deus é sempre maior. Arão nos ensina que, mesmo após cair em um dos pecados mais graves da história bíblica, é possível ser restaurado e cumprir um papel vital no plano divino. Assim, 3 ensinamentos finais se destacam para a nossa vida. Cuidado com as pressões externas. O desejo de agradar os outros pode nos levar a desobedecer a Deus. Seja firme em seus princípios. Mesmo que esteja sozinho, assuma suas responsabilidades. Reconhecer nossos erros é o primeiro passo para a restauração. Fugir da culpa só aprofunda a ferida. Confie na graça de Deus. Sua misericórdia é capaz de transformar nossas maiores vergonhas em testemunhos de vitória e redenção. E quando olhamos para Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote, entendemos que Ele é a resposta definitiva para nossas fraquezas. Ele intercede por nós, não uma vez por ano, mas continuamente. Ele não oferece sacrifícios de animais, mas deu a própria vida. Ele não nos aponta o caminho da redenção. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, eu te convido a refletir. Quais são os bezerros de ouro que você ainda precisa derrubar na sua vida? Será que você tem se deixado levar pela pressão, pela ansiedade, pelo medo de não ser aceito? Ou será que você já experimentou a restauração, mas ainda luta para acreditar que Deus pode te usar? A história de Arão é a prova de que sim, Deus pode transformar qualquer fracasso em um novo começo. E se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe de continuar essa caminhada conosco. Há muito mais histórias, reflexões e lições que podem fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Então permaneça por aqui, inscreva-se, compartilhe e faça parte dessa comunidade de aprendizado e transformação.